Olá, terceiro ano. Terceiro ano, não estou recebendo quase atividade nenhuma de vocês, hein? Estou esperando aí dos lipídios, só alguns alunos mandaram. Temos que ficar atentos isso aí, vocês vão começar. Ninguém suspendeu o Enem, por enquanto vocês estão ligados aí no Enem. Então vamos, né, fazer aí um esforço para a gente conseguir trabalhar, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar do capítulo 5, são as proteínas e as enzimas, né? Na realidade, a gente costuma dizer que retículo endoplasmático rugoso, né, que é rico em ribossomos, produz proteínas, né? Como é que se formam as proteínas? Pela união de aminoácidos. Quando uma proteína tem só aminoácidos, nós falamos que ela é uma proteína simples. Lembrando a vocês, proteína nasce no DNA. Então, quando nós nascemos, nós já temos aí uma coleção de proteínas básicas para sustentar a vida daquele ser, tá? Quando falta proteínas, nós vamos ver algumas síndromes, vamos ver algumas doenças, né? Então, o DNA, ele manda através do RNA mensageiro uma sequência de 3 bases do DNA, que nós vamos chamar de códon, que vai codificar um aminoácido, ou seja, que vai determinar aonde esse aminoácido vai entrar para formar essa proteína. Lembrando para vocês que aminoácido é como uma comida, né? Então, nós vamos ter nos seres 3 tipos de aminoácidos. Os aminoácidos naturais, que aquele ser vivo produz naturalmente. Os essenciais, que ele não produz, mas que ele necessita. Então, ele é obrigado a conseguir através da alimentação. E os semi-essenciais, que ele produz, mas produz em pequena quantidade. Então, ele tem que buscar mais um pouquinho, tá? A formação de proteína, então, vai se dar através da ligação desses aminoácidos, que é uma ligação peptídica, onde nós vamos jogar o grupo carboxila do primeiro com um hidrogênio do radical amina do segundo, tá bom? As proteínas, elas são muito importantes. Anticorpos, na realidade, é um tipo de proteína específica para proteger o organismo de alguma situação, né? À medida que eu vou entrando em contato com vários antígenos, eu vou produzindo essas proteínas, né? Esses anticorpos, que vão aí proteger o organismo da gente, tá? Então, através das ligações peptídicas, vamos formar aí as proteínas. E as proteínas, elas vão ter uma estrutura primária, onde eu arrumei os aminoácidos, tirosina, lisina, arginina, glutamina, né? Secundária, a hora que ela começa a espiralar. Terciária, quando nós começamos a unir as pontas, né? Já pode funcionar. E a quaternária, né? Que é a globulina, são as proteínas mais complexas, tá bom? A proteína, ela pode ser simples, quando ela só tem aminoácidos, ou conjugadas, né? Além dos aminoácidos, ela vai ter também um radical não proteico, né? Então, ela poderia ter ferro, como é o caso da hemoglobina, né? Ela pode ter um outro radical não proteico, ok? Vamos lá. Então, na nossa página 609, vocês vão ver aí o DNA, como eu falei com vocês, formando essa proteína, né? Como tarefa, eu quero o desenho de um aminoácido com radical amina, grupo carboxila e assim sucessivamente, ok? Normalmente, quando a gente fala em mutação, as proteínas têm muito a ver com essa mutação, tá bom? Elas têm muito a ver aí, porque elas costumam mudar na hora das mutações. Bom, principais funções das proteínas. As proteínas têm uma função estrutural, tá? Formando citoesqueleto, como componente da membrana plasmática, formando uma estrutura, né? De transporte, como é o caso da hemoglobina, que vai ajudar aí a transportar o oxigênio e gás carbônico,
Função de defesa, como eu já falei para vocês aí, dos anticorpos. Função hormonal, né? Para ativação, né? Como é o caso do hormônio T3 e T4, como é o caso da insulina, né? Uma proteína. E função enzimática. E aí a gente vai parar um pouquinho para falar das enzimas. Os biólogos, eles são unânime em dizer o seguinte: vida é enzima. Se não existisse enzima, não existiria vida. Muitas vezes, quando a gente costuma dizer assim, vida em outro planeta, né? A gente não quer achar um ser com 6 olhos, né? Todo estranho, todo exótico, igual alguns filmes de ficção costumam mostrar. A gente quer pelo menos uma enzima, porque vida como nós conhecemos tem que ter as enzimas, tá bom? Então, a enzima é uma proteína essa que tem uma função catalisadora, ela ajuda na reação química. Muitas reações químicas não iriam acontecer no nosso organismo se não existisse aí uma enzima, ok? Então, nós temos as enzimas. E aí, né, toda pessoa que se acha muito, que nada acontece sem ela, que ela tem que estar presente em tudo, ela fica metida. E a enzima também. Para ela trabalhar, ela quer um pH exato, então ela só trabalha no seu pH. Por exemplo, a amilase salivar só trabalha no pH neutro. A pepsina só trabalha no pH ácido. E assim sucessivamente. É por isso que eu tenho o meu trato digestório. Boca com pH neutro, estômago com pH ácido, intestino com pH alcalino. Ou seja, cada enzima trabalhando aí no seu pH. Temperatura, né? Tem uma temperatura ótima que ela dá um máximo de desenvolvimento. E aí os homeotérmicos têm uma vantagem muito grande em cima dos heterotérmicos. Os heterotérmicos vai mudando a temperatura, a enzima vai trabalhando ou parando de trabalhar, ok? E substratos são específicas. E aí vem a história dos anticorpos, né? Por que um não serve para o outro? Por quê? Porque ela é específica, ou seja, a proteína que combate uma doença não serve para outra, tá? Então o corpo tem que produzir aquela substância exata, ela é ali, tá bom? Eu vou, como eu disse para vocês, eu tô vendo que vocês não estão trabalhando muito não, tá? Vocês estão deixando a desejar aí nessa história aí de não estarem fazendo atividade. E aí vocês vão fazer Enem, vocês vão fazer vestibular, né? Vocês têm que dar um jeitinho aí, galera, de trabalhar, porque senão vai ficar ruim para vocês, tá? Não é nem a questão, não sei como é que vai acontecer, né? Mas vai voltar, né? Temporário, isso aí vai passar, né? Aquela curva que eu fiz para vocês no quadro, ela vai realmente se estabilizar, né? O planeta está arrumando, né? Aquela história que eu falei que a população cresce muito, o planeta dá um jeito de arrumar. E não é nem passar de ano, é estar preparado para o Enem, porque o Enem vai acontecer, tá bom? E aí, como eu falei para vocês que o DNA é que grita para a formação de proteína, o nosso capítulo 6 vai falar de DNA e RNA. Então, além das tarefas do capítulo 5, eu queria também uma pesquisa sobre DNA e RNA, tá? O que são nucleotídeos, como é que é fita dupla, aonde se encontra o DNA, falar no geral do DNA, tá? E a mesma coisa para o RNA. Aproveite aí para classificar vírus com DNA e com RNA, ok? Então, para essa semana, terminar o 4, que muita gente não terminou, fazer esses 5 e fazer a pesquisa de DNA e RNA. Gente, por favor, porque quando voltar a aula vai ser uma correria muito grande. Não deixa ficar isso atrasado. Muita gente não mandou a matéria e isso atrapalha muito vocês, tá bom? E na parte de Bio 2, na semana passada, nós já falamos aí, né, no capítulo 4.
E o capítulo 5 de Bio 2, ele vai falar aí dos grandes biomas, né, dos biomas brasileiros. Floresta Amazônica, a Pantanal, Cerrado, Caatinga, Pampas, né? Mata de araucária, mata de cocais e manguezais. Trabalho individual, tá? Mas não quero coisa grande, não. Eu quero esse trabalho, o desenho da onde ele se encontra, fauna e flora. Então, a gente vai fazer o desenho, por exemplo, da Amazônia. Vamos falar da fauna, da flora, da temperatura. Só isso, tá bom? De todos os ecossistemas. Bom final de semana e estou aguardando as atividades de vocês, tá bom? Um abraço!